jardim das rosas, de sonho e medo, pelos canteiros de espinho e flores, lá quero ver você, olerê, olará, você me pegar. Madrugada fria de estranho sonho, acordou João, cachorro latia. João abriu a porta, o sonho existia. Que João fugisse, que João partisse, que João sumisse do mundo de nem Deus achar. Lerê. Manhã noiteira de força viagem, leva em dianteira um dia de vantagem. Folha de palmeira apaga a passagem, o chão na palma da mão. O chão, o chão. E manhã redonda de pedras altas, cruzou fronteira da servidão. Olerê, quero ver, olerê. E por maus caminhos de toda a sorte, buscando a vida, encontrando a morte, pela meia rosa do quadrante norte, João, João. Um tal de Chico chamado Antônio, num cavalo baio que era um burro velho, que na Barra Fria já cruzado o rio, lá vinha Matias, cujo nome é Pedro, aliás, Horácio, vulgo Simão, lá um chamado Tião, chamado João. Recebendo aviso, entortou o caminho, de nordeste para norte, norte, na meia-vida de adiadas mortes, um estranho chamado João. No clarão das águas, no deserto negro, a perder mais nada, corajoso medo, lá quero ver você. Por 7 caminhos de 70 sortes, 700 vidas e 7.000 mortes, esse um, João, João. E deu dia claro, e deu noite escura, e deu meia-noite no coração. Olerê, quero ver, olerê. Passa 7 serras, passa Canabrava, no brejo das almas tudo terminava, no caminho velho onde a lama trava, lá no todo fim é bom, se acabou João. No jardim das rosas, de sonho e medo, no clarão das águas, no deserto negro, lá quero ver você, olerê, olará, você me pegar. Essa é a letra da canção Matita Perê, única parceria entre Tom Jobim e Paulo César Pinheiro. Música de Tom Jobim, letra de Tom Jobim e Paulo César Pinheiro. Eu sou Educanto, sou poeta e escritor. Sejam todos muito bem-vindos ao meu programa aqui no YouTube, Som em Verso. E hoje falarei sobre este disco, Matita Perê, de 1973, de Antônio Carlos Jobim, mais conhecido como Tom Jobim. O disco tem como diretor de produção Eduardo Ataíde, engenheiro de som Frank Laico, arranjos e regência Klaus Ogerman. O desenho da capa de Matita Perê foi feito por Paulo Jobim. Alguns músicos que participam desse disco: ritmo e percussão, João Palma e Ayrton Moreira. Piano, violão e voz, Antônio Carlos Jobim. Baixo, Ron Carter. Espala,
Harry Lukowski. Corte feito por Joaquim Figueira. A foto de capa foi feita por José Maria de Melo e a capa foi feita por Aldo Luiz. É importante ressaltar que Dori Caymmi fez quase todo o arranjo da música Matita Perê. Esse disco começou a ser gravado no Brasil, mas Tom não ficou satisfeito com o som e com a qualidade sonora que o disco até então apresentava. Então ele, pela primeira vez na vida, resolveu ser produtor do seu próprio disco. Por isso ele decidiu gravar o disco nos Estados Unidos, mais precisamente em Nova York, nos estúdios da Columbia. E este material foi cedido para a Fonogram do Brasil. Matita Perê é um pássaro noctívago raro, cujo estridente canto, dizem, prenuncia desgraça. Eis o canto do Matita Perê. Esse canto foi utilizado por Tom Jobim algumas vezes ao longo da música Matita Perê. Música extremamente elaborada e de duração maior do que 7 minutos. É uma suíte, como disse o Tom Jobim, mateira. A relação entre Tom Jobim e a música dita erudita sempre foi forte, sempre foi intensa, e sempre a música erudita e Tom Jobim comungaram juntos. Tom Jobim, desde muito cedo, estudou piano, teve acesso ao estudo da teoria musical, estudou arranjo, estudou orquestração, ou seja, o universo da música erudita, a linguagem musical era extremamente íntima a Tom Jobim. Portanto, essa relação entre Tom Jobim e a música erudita sempre ficou muito presente em toda a obra do Tom Jobim, inclusive pré esse disco, Matita Perê. Desde o começo da década de 50 do século passado, Tom Jobim, em suas composições, sempre levou além, naturalmente, de uma paixão e de um conhecimento extremamente amplo da música brasileira, ele levou todo o universo erudito que ele tinha conhecimento e que tinha prazer em apreciar a sua música. Então, Tom Jobim, logo no começo de sua carreira como compositor, escreveu a famosa Sinfonia do Rio de Janeiro com o Billy Blanco. E nesta música, como em outras de um período próximo, e também nos seus arranjos feitos para compositores e cantores que não tinham, de uma certa maneira, o linguajar técnico e teórico que o Tom Jobim possuía, essa música erudita, essa ligação e essa simbiose entre Tom Jobim e a música erudita sempre foi muito perceptível e sempre fez com que isso diferenciasse um pouco Tom Jobim de alguns outros compositores ditos populares. Isso também é perceptível no primeiro disco, famoso disco, que contém a batida de bossa nova, o disco Canção do Amor Demais, de Elisete Cardoso. Você percebe nos arranjos feitos por Tom Jobim, nas próprias canções que estão presentes nesse disco,
todo o universo, além do universo muito brasileiro, dos ritmos brasileiros e da tradição musical brasileira, você percebe este universo da música erudita. E essa simbiose, essa junção entre o erudito e o popular, o brasileiro, e que o Tom Jobim conseguiu traduzir de uma maneira ímpar e de uma maneira muito peculiar, sendo um compositor dito popular. Fora esses discos de início de carreira, fora todo esse trabalho do Tom Jobim como arranjador e orquestrador de outros compositores e de outros cantores, quando ele começou a se lançar como compositor, quando começou a ter seus próprios discos autorais lançados, este universo popular brasileiro erudito continuou muito vigente, mesmo no período da Bossa Nova. Discos que o Tom Jobim gravou nos Estados Unidos, alguns instrumentais, outros por ele como artista, como autor e até como intérprete de suas próprias músicas. Em todos esses trabalhos você percebe o aprimoramento do Tom Jobim no universo erudito e no universo popular, e nessa junção ímpar que deu origem à sua assinatura musical. E mesmo quando o ritmo padrão da Bossa Nova fica em evidência, todo o universo erudito por trás desta Bossa Nova também está em evidência de uma maneira muito clara. Os discos que antecedem Matita Perê, 3 discos instrumentais, Wave, Tide e Stunned Flower, são discos com uma linguagem um pouco mais de liberdade, digamos assim, jazzística, carregando todo o Tom Jobim urbano, todo o Tom Jobim carioca, todo o Tom Jobim brasileiro, e levando este Tom Jobim para um universo um pouco mais livre do jazz, do improviso. E essa sonoridade desses 3 discos pré-Matita Perê é muito clara. E o Matita Perê pode ser considerado como um certo divisor de águas entre esse Tom Jobim urbano da Bossa Nova, carioca, e já, como disse, com um grande peso de música erudita, de música brasileira e de uma brasilidade extremamente rica nos ritmos e na sua própria composição, o Matita Perê, ele acrescenta e deixa ainda mais claro tudo isso do Tom Jobim, com um forte acento, aí sim, de uma dedicação maior e mais às claras do Tom Jobim no universo da música erudita. Tom Jobim sempre teve como ídolos, além de Ari Barroso, Pixinguinha, Villa-Lobos, que foi e que é um grande compositor dito erudito, e também de outros compositores eruditos. Vou só citar um exemplo: Debussy. Esse universo dessa música erudita era muito íntimo ao Tom Jobim. Eu digo que a música brasileira, os ritmos brasileiros e a música erudita, além do Villa-Lobos, como eu disse, Debussy e outros compositores eruditos, naturalmente, essa junção fez de uma certa maneira com que pudesse existir a música de Tom Jobim, muito mais do que o jazz ou a música dita popular norte-americana do começo e da metade do século passado. É muito perceptível no disco Matita Perê este mergulho do Tom Jobim às claras ao universo da música erudita.
Tanto é que apenas 4 composições desse disco são cantadas e possuem letras. As outras são instrumentais. Por exemplo, temos aqui temas do filme Casa Assassinada, trilha sonora que o Tom Jobim compôs, e outras músicas, inclusive uma do Paulo Jobim, filho do Tom Jobim, em que são perceptíveis de uma maneira muito lógica e de uma maneira muito explícita a música erudita. E nesse universo também é possível destacar o piano do Tom Jobim, como fica claro nesse disco o talento do Tom Jobim pianista. Pode não ser, obviamente, um virtuose do piano, um pianista que usa muitas notas rapidamente, mas isso não quer dizer que o piano que o Tom Jobim tocava e que está presente nesse disco não tem uma alta qualidade. Esta qualidade altíssima é muito, muito perceptível. A escolha pelas notas certas, a intensidade dos toques, o momento exato de colocar um acorde ou alguma nota. Como eu disse, esse é o primeiro disco do Tom Jobim como produtor. Por isso, ele mesmo escolheu os músicos que gravariam suas composições, o tipo de orquestração, o tamanho de orquestra, os métodos de gravação. Ele como autor ficou mais livre, e essa liberdade ficou evidente nesse disco, porque esse trabalho, esse disco apresenta uma qualidade sonora excepcional. E aí chegamos ao Tom Jobim e sua paixão pelo Guimarães Rosa. Tom Jobim, ele mesmo disse, se não fosse um compositor, um músico, ele seria provavelmente um poeta, um escritor. Ele tinha um respeito enorme pelas palavras, pela arte da literatura, pela arte da poesia. E tinha uma verdadeira paixão pelo Guimarães Rosa. E a linguagem do Guimarães Rosa está, obviamente, muito presente nesse disco. Não só quando ela é explicitamente vista na canção, título do disco, Matita Perê, como em toda a trajetória do disco, mesmo quando as músicas são eruditas, são instrumentais. O Tom Jobim desse disco é um Tom Jobim que vai ao interior, que vai ao seu interior, que vai ao mato, que vai ao seu mato, que vai ao sertão, que vai ao seu sertão, que vai às veredas, que vai às suas veredas. Isso influenciado, obviamente, pelo Guimarães Rosa, por outros escritores e por sua própria alma artística. Tom Jobim partiu, de uma certa maneira, do litoral, de grandes centros urbanos, e foi ao mato, foi ao silêncio, foi ao ermo. E nesta fuga ele se reencontrou, ou melhor, se reafirmou, ficou em paz e conseguiu colocar em paz quem ele é e quem ele sempre foi. O disco Matita Perê, assim como a música título do disco, é o resumo deste Tom Jobim, desta fuga do Tom Jobim e deste encontro novo, entre aspas, feito pelo Tom. Eu costumo dizer que Matita Perê é como um lado B de Águas de Março. Sobre Águas de Março, sobre um pouco mais deste Tom Jobim
em fuga e em busca eu falarei no próximo programa. Tom Jobim dedicou este disco a 3 escritores: Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade e Mário Palmério. Carlos Drummond de Andrade fez um poema em homenagem ao Guimarães Rosa. E é com este poema que eu termino o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse programa. Quem quiser compartilhar este vídeo, quem quiser se inscrever neste canal, quem quiser curtir e quem quiser comentar, fique à vontade. O poema chama-se Um Chamado João. João era fabulista, fabuloso, fábula, sertão místico disparando no exílio da linguagem comum, projetava na gravatinha a quinta face das coisas, inenarrável narrada, um estranho chamado João, para disfarçar, para farçar o que não ousamos compreender. Tinha pastos, buritis plantados no apartamento, no peito. Vegetal ele era, ou passarinho sob a robusta ossatura com pinta de boi risonho? Era um teatro e todos os artistas no mesmo papel, ciranda multívoca? João era tudo? Tudo escondido, florindo como flor é flor, mesmo não semeada? Mapa com acidentes, deslizando para fora, falando. Guardava rios no bolso, cada qual em sua cor de água, sem misturar, sem conflitar. E de cada gota redigia nome, curva, fim, e no destinado geral, seu fado era saber, para contar sem desnudar, o que não deve ser desnudado, e por isso se veste de véus novos? Mágico sem apetrechos, civilmente mágico, apelador de precípites prodígios, acudindo a chamado geral? Embaixador do reino que há por trás dos reinos, dos poderes, das supostas fórmulas de abracadabra, sésamo? Reino cercado não de muros, chaves, códigos, mas o reino? Por que João sorria se lhe perguntavam que mistério é esse? E propondo desenhos figurava menos a resposta que outra questão ao perguntante. Tinha parte com, sei lá o nome, ou ele mesmo era parte de gente, servindo de ponte entre o sub e o sobre, que se arcabuzeiam diante do princípio, que se entrelaçam para melhor guerra, para maior festa? Ficamos sem saber o que João era, e se João existiu, de se pegar.